para todo propósito debaixo do céu. 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saudar. Olha o que diz o Ciro, é aquilo que eu quero falar nessa noite. Tempo de espalhar pedras, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, o tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. 11. Tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos pedir para Deus falar conosco nesta noite, para Deus revelar a palavra dele para as nossas vidas. Senhor, fale conosco pela sua palavra, pelo teu Espírito Santo. Nos dê um perfeito entendimento dessa palavra de hoje, Senhor. Nos inspira, fale com todos aqui poderosamente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Eclesiastes 3, eu tenho falado bastante sobre ele. Eu tenho usado as noites de quinta para falar desse texto. E eu tenho aprendido muito com essa palavra, com essa reflexão de Eclesiastes. A primeira coisa que o texto diz é que tem um tempo para tudo. E às vezes parece algo muito óbvio, mas nem sempre é fácil entender isso, apesar de ser óbvio. Na nossa vida tudo tem um tempo certo. No nosso dia tem tempos. Nosso dia tem o tempo que você se alimenta, que você dorme, que você acorda, que você trabalha, que você vem aqui ouvir a palavra. Tudo tem um tempo. E Eclesiastes, ele não vai dizer algo diferente disso. Ele vai dizer que para tudo que nós fazemos existe um tempo, mas ele também vai dizer que para as coisas que acontecem na nossa vida, a dinâmica das coisas da vida, elas estão dentro do que ele chama tempo. E entre uma coisa e outra coisa, percebe que ele vai dizer, por exemplo, aqui, olha, nascer e morrer. Ele apresenta extremos, nasce e morre. E esse intervalo, que ele não dá nome, nesse intervalo o que acontece? Acontece a vida. Acontece o que acontece aqui comigo e com você hoje. Mas nós estamos dentro dessas duas pontas. Nasce e morre. Todo mundo nasce, todo mundo morre. Ele vai dizer, por exemplo, parece muito óbvio, mas ele vai dizer que existe uma época que a gente tem que plantar. E que depois do tempo de plantar, qual é o tempo? O tempo de colher. É óbvio isso. Na planta colhe. Mas no intervalo, o que acontece entre o plantar e o colher? Acontece um intervalo. Olha para mim. Como se chama esse intervalo? Espera. Regar. Você proteger a terra. Você trabalhar a terra. Lá na chácara, hoje eu estive na casa de recuperação. E recentemente eu cheguei lá. E antes de ir embora, eu perguntei para os meninos: vocês fizeram alguma coisa diferente aqui? Para eu tirar alguma foto, para eu fazer algum registro? E os meninos disseram: pastor, plantaram um pé de manga aqui. Que legal, cadê? Me levaram lá no pé de manga, que tinham plantado a muda.
bem pequenininha. E hoje eu estive lá e ela já está crescendo. Do plantar até ela crescer, produzir fruto e colher fruto, meu Deus, tanta coisa acontece. Tanta coisa acontece. E uma das coisas que eu percebi é que ao redor daquela muda, eles colocaram aquelas madeiras. Para quê? Para proteger. Então muitas coisas acontecem entre o plantar e o colher. Então o Eclesiastes, ele não vai dizer o que acontece nos intervalos, ele apresenta apenas essas pontas: matar, curar, derrubar, edificar. Depois ele vai falar tempo de chorar. E o tempo de chorar, depois vem o tempo de rir. O que acontece nesse intervalo? Acontece um monte de coisas. Depois ele fala que existe um tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de dar saltos na vida. Eu creio nisso. Quem crê, diga amém. Saltar. Depois ele fala que existe um tempo de buscar, ou melhor, o tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras. Eu achei isso daqui fantástico. E eu quero falar sobre essa expressão aqui: espalhar pedras e ajuntar pedras. Primeira coisa, existe um tempo na nossa vida que nós temos que espalhar. E a grande questão aqui, o texto fala de pedras, porque pedra é algo muito que demonstra muita firmeza, algo rígido. Pedra é sinônimo disso. Quando a gente fala, fulano de tal tem uma saúde como uma pedra, como uma rocha. Como que está a tua fé? Minha fé está como uma rocha. O que nós estamos dizendo? Algo muito firme. E o texto está dizendo que tem um tempo que nós temos que espalhar. A pergunta aqui é: o que nós temos espalhado? Vamos perguntar isso para quem está ao nosso lado. Pergunte para essa pessoa: o que você tem espalhado? O que você tem espalhado por onde você passa? Qual é o tipo de rastro que eu deixo por onde eu passo? O que será que as pessoas comentam de mim depois que eu saio da rodinha? O que será que elas falam a meu respeito? O que será que a tua família fala a teu respeito depois que você sai lá na festinha, você vai embora? O que eles falam a teu respeito? O que as pessoas falam a meu respeito? Sabe o que elas vão falar? Elas vão falar do rastro que nós estamos deixando, aquilo que nós estamos espalhando por aí, as impressões que nós estamos espalhando por aí, as marcas que nós estamos deixando nas pessoas. Esse é um dos sentidos que eu posso trazer esta palavra, porque se cada tempo que o Salomão vai apresentar aqui, cada tempo é muito óbvio, plantar, colher, mas aqui espalhar pedras e ajuntar pedras fica muito solto. O que ele quis dizer com isso? Pode ser que ele estava dizendo isso. O que nós estamos espalhando por aí? Quais impressões nós estamos deixando nas pessoas? A maior maneira de nós pregarmos para alguém, a melhor maneira de nós evangelizarmos alguém, a melhor maneira de nós falarmos o nome de Cristo não é pela maneira do falar, expressar verbalmente, subir aqui e pregar. Nada disso é mais eficaz do que o testemunho que eu dou por onde eu passo, do que o testemunho que você dá onde você trabalha, o testemunho que nós damos lá no meio da nossa família, lá no meio dos nossos amigos. A maior maneira de nós evangelizarmos ainda é através do nosso testemunho, através daquilo que nós deixamos cair ou espalhamos por onde nós passamos. E a minha oração nessa noite é para que esta igreja possa espalhar a graça de Deus aqui nesse bairro, que eu e você possamos espalhar bons frutos por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma das interpretações que eu posso trazer para o texto: espalhar pedras, e aquilo que eu espalho. Um outro sentido que a gente pode usar, não sei, hoje eu estava pensando nesse texto e eu fiquei imaginando, você constrói um prédio,
Você constrói um prédio. Hoje eu fui na chácara e eu falei desse texto com os meninos lá. E uma das coisas que os meninos disseram para mim, um deles, foi o seguinte. E depois vai assistir essa mensagem vai lembrar disso. Ele falou assim: pastor, eu lembrei do teu livro, Desconstruindo e Construindo. Porque existem momentos da nossa vida que nós temos que desconstruir, nós temos que espalhar tudo aquilo que nós tínhamos como fundamento e construir um novo prédio. Quem entendeu? Diga amém. Eu falei fantástico, falei você acertou 2 vezes. Acertou porque citou o meu livro, fico feliz quando alguém cita o meu livro, porque é sinal que leu o meu livro. E a segunda coisa é que é justamente esse sentido que o texto pode nos apresentar. Tem coisas na nossa vida que nós temos que desfazer delas. Quem está entendendo, diga amém. Temos que espalhar. Nós juntamos, e edificamos, construindo. De repente, Deus quer simplesmente tirar tudo isso, derrubar tudo isso e construir tudo de novo. É derrubar uma casa, é demolir uma casa e construir totalmente essa casa desde lá de baixo até o telhado dela. E às vezes projetos da nossa vida, às vezes sonhos que nós construímos, às vezes coisas que planejamos, arquitetamos para a nossa vida. De repente Deus fala: não, vou espalhar tudo isso, vou destruir tudo isso, vou arruinar tudo isso e vou construir algo novo, vou fazer coisas novas. E eu glorifico a Deus, porque todas as vezes que Deus destrói alguma coisa, que Deus vai demolir alguma coisa, tudo aquilo que Ele edifica é sempre, como diz lá em Ageu capítulo 2, é sempre como a glória da segunda casa, que é muito maior do que a da primeira. Amém? Ou seja, se tem algum projeto, alguma coisa que Deus destruiu hoje, que Deus permitiu arruinar hoje, tenha certeza que Deus vai edificar coisas novas em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Amém. Não é fácil não, irmãos. Às vezes desfazer um projeto, a gente não quer desapegar. Às vezes desfazer de algo, abrir mão de algo, fica difícil para nós, porque nós estamos acostumados com aquilo que nós já possuímos. Só que às vezes Deus quer tirar aqui para fazer algo maior aqui. Quem entendeu? Diga amém. Então, entenda que com Deus existe essa fase também, onde Ele permite às vezes espalhar para depois Ele juntar e fazer coisas novas. Posso ouvir amém? Daí vem o texto que diz aqui, ó, que existe um tempo de ajuntar, o tempo de acumular, o tempo de você pegar tudo que está espalhado e trazer para si e juntar. Se existe um tempo de espalhar, abrir mão, jogar de lado, repartir, talvez, tem um tempo que é o tempo de você juntar as coisas. Se eu perguntei para vocês aquilo que vocês têm espalhado, a minha segunda pergunta dentro dessa pregação é: o que você tem acumulado? Ou o que você tem ajuntado? O que nós temos juntado? Se existe uma bolsa aqui do nosso lado, onde nós juntamos, carregamos as coisas da nossa vida, o que você tem colocado na tua bagagem? Pergunte para o seu irmão do lado: o que você tem carregado na sua bagagem? Nossa, que voz forte. Aqui com medo. Fala com mais fé. O que você tem carregado na sua bagagem? Amém? O que você tem colocado aqui dentro? Ajuntado. Quais sentimentos nós estamos juntando? Quais sentimentos que nós juntamos? O que eu acho interessante é que existem pessoas que elas são tão infelizes na vida, tão infelizes por coisas que aconteceram. Foram coisas que aconteceram naquele dia ou naquela semana, mas são pessoas que são infelizes na sua vida
coisas que aconteceram lá no passado. A decepção que teve no passado, a frustração que teve no passado, e ela carrega isso com ela, e ela traz com ela esse sentimento, e Deus está dizendo: espalha isso, joga isso de lado, mas ela está carregando com ela isso, e a mochila começa a ficar pesada, e o fardo começa a ficar pesado. Não é porque alguém colocou sobre ela um fardo, é porque ela coloca assim em cima dela sentimentos, traumas, rancores, vingança. Se eu puder me vingar, eu vou me vingar. Se eu puder fazer igual a pessoa fez comigo, eu vou fazer. Sabe como se chama isso? Vingança. Não tem nada de cristão nisso. Mas eu não esqueço o que aquela pessoa fez por mim. Sabe o que se chama isso? Rancor. Isso é uma pedra de 1 tonelada que você está carregando nas costas. E talvez a tua vida até hoje não fluiu, porque você está juntando coisas que não é para juntar, é para espalhar. Quem está entendendo? Diga amém. Se existe algo que nós temos que juntar, se existe algo que nós temos que colocar na nossa bagagem, é coragem, é fé, é perdão, é você ser generoso, é você ser uma pessoa piedosa, é você ser uma pessoa boa. Quando você abençoa dessa forma, Deus também te honra, te abençoa e te prospera. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus por isso. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém, querido? Glória a Deus. Então existe uma bagagem aqui imaginária do meu lado. Então existe uma mochila aqui nas minhas costas e nas tuas costas, que dentro dela só tem aquilo que você juntou tua vida inteira. E entenda algo: tem coisas que você colocou aí, você tem que tirar hoje. Você tem que se libertar. Você tem que se perdoar. Mas eu perdi, pastor. Você vai ficar chorando que você perdeu? Até quando? Pastor, mas não deu certo para mim. E é por isso que você vai parar de novo? Não vai tentar novamente? Eu conheço pessoas que tentaram tirar a carta, a habilitação, tentaram uma vez, não conseguiu, e não tentaram a segunda vez. Sabe por quê? Não quero mais. Mas você só tentou uma vez. Teve uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, ora por mim, eu vou tirar a habilitação. Eu falei: amém, vai dar tudo certo. Já fui reprovado 8 vezes, pastor. Falei: sério, irmão? Falou: sério. No teste teórico. Aí no teórico, você tem que estudar, meu irmão. 8 vezes no teórico. Nem no prático foi. Como se chama isso? Não sei como se chama isso. Mas se a pessoa cria um bloqueio nisso, se a pessoa se bloqueia por conta disso, a vida dela fica parada. Quem entendeu? Diga amém. E existe um tempo que você tem que realmente espalhar, tirar da tua vida. E existem coisas que você deve sim acumular. E aquilo que é de Deus para a tua vida, aquilo que o Senhor tem permitido você passar, as experiências que você tem tido com Deus, acumule elas, guarde elas na tua vida. Mas as experiências negativas, tire isso da tua bagagem, amém? E vive uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, queridos? É isso que o texto está dizendo. Tem o tempo de espalhar. Tem o tempo que você acumula. Uma outra ideia que eu tirei desse texto é que o acumular e o espalhar pode também nos dar o sentido de repartir aquilo que Deus tem nos dado. Repartir o que Deus tem nos dado. Quem entendeu? Diga amém. Você abençoar, você ajudar. Quantas pessoas que nós encontramos durante o dia, quantos amigos que você tem, amigas que você tem, e você sabe que estão sofrendo,